Olá, gente, tudo bem? Vamos então para a nossa segunda aula da semana de emergência e complicações anestésicas. E hoje eu irei falar sobre o tema de sedação no paciente crítico. Meu nome é Igor Garcia de Oliveira e eu sou médico veterinário. Qual é a importância da sedação no paciente crítico, né? Sabemos que a agitação é comumente encontrada em pacientes de UTI, né? Não só em pacientes de UTI, mas só que em pacientes que passam por atendimento clínico, pacientes que chegam para a gente na clínica e são internados e por conta do estresse ambiental, da convivência ali com outros animais, esse paciente pode desencadear um gatilho em resposta a estresse, tá? Então, esse paciente ele pode ter liberação de catecolaminas frente ao ambiente aversivo, é um ambiente que ele não está acostumado, a animais, cheiros, odores diferentes, tudo isso o paciente ele capta e ele estranha esse ambiente. Então, a sedação é importantíssima para prover um conforto, para prover a tranquilização, provém analgesia no caso de pacientes que são traumatizados, por exemplo. Então, a sedação é importantíssima para a gente diminuir o medo e a ansiedade desse paciente, adequar o ciclo de sono e vigília, diminuir hipermetabolismo. Por exemplo, pacientes que chegam, que são triados e são atendidos. Eles estão com uma frequência respiratória muito intensa, né? Muito rápida. E isso pode fazer um desbalanço ali entre oxigênio e dióxido de carbono, consequentemente vai conferir um estado de catabolismo, ou seja, degradação de energia e músculo, degradação da reserva desse paciente, entendeu? Então, é importante a gente controlar esses sintomas cardiovasculares, de medo, ansiedade, principalmente a contenção, quando você precisa fazer um exame físico mais completo desse paciente, para você ver qual que é a causa, se ele tem uma fratura, por exemplo, se ele tem uma hemorragia, fratura dentária, de arcada dentária. Então, a sedação é importantíssima para deixar esse paciente mais tranquilo e você conferir também a analgesia, ou seja, tirar a dor desse paciente. Então, a gente vai controlar a agitação, vai manter o metabolismo adequado, controla os sintomas cardiovasculares, tá? E a sedação vai ter uma gama variável e contínua de depressão do sistema nervoso central, variando-se entre a ansiólise, ou seja, você tranquiliza esse paciente, você tira a ansiedade dele, que é diferente de uma anestesia geral, por exemplo, que o paciente, você tira a percepção ambiental e ele entra em uma hipnose, né? Ou seja, um sono profundo. Ou seja, o paciente está com analgesia e ele está dormindo, ele não está em plena consciência do que está acontecendo ali no meio em que ele está situado. Então, é importantíssimo, por exemplo, em pacientes politraumatizados, que estão com dor, eles chegam hiperventilando. Então, a gente faz associação de vários fármacos, opioides, com tranquilizantes, para deixar esse paciente mais confortável, irá facilitar o nosso manuseio, irá diminuir o estresse, diminui também risco para o profissional, porque esse paciente que está aversivo, está arredio, ele pode, por exemplo, morder, tentar atacar, unhar, por exemplo, com gatos, né? Então, é importantíssimo a gente fazer esse preparo para tirar a dor e conferir a analgesia correta desse paciente. Classificação de sedação. Nós temos a classificação de uma sedação leve, uma sedação mais moderada, mediana e uma sedação profunda. O que seria essa sedação leve que a gente confere para o paciente? Ela é obtida com o uso de fármacos e que o paciente responde a estímulos ambientais. Então, ele está respondendo a estímulo ambiental, ele sabe o que está acontecendo, mas só que ele está em um estado de tranquilização menor, tá? E a função cognitiva e a coordenação podem estar comprometidas.
Então, dependendo do fármaco. Por exemplo, a metadona. A metadona é um opioide que é sintético. A metadona ela é utilizada para sedação, uma sedação de leve a moderada, e também tem efeito analgésico. A vantagem da metadona, comparada com fármacos, por exemplo, opioides, morfina, ela é considerada mais segura, porque causa menos efeitos cardiovasculares, diminui a liberação ali de histamina, então é um fármaco mais seguro comparado com a morfina. E tem uma analgesia equiparada com a morfina também. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, uma dose de 0,4, 0,5 miligramas quilo, que é uma dose ainda intermediária, que essa dose não irá diminuir, muito dificilmente o animal vai ter vômito, ele vai ter os efeitos colaterais. Então, o paciente, as funções estão controladas, ele sabe o que está acontecendo ao redor dele, e a coordenação ela pode estar comprometida por conta desse grau leve de sedação. Ele está mais tranquilizado. Tá? Já a sedação moderada, já há uma depressão da consciência alcançado com o uso de fármacos, que o paciente responde a estímulo verbal, tá? E também responde a estímulo tátil. Você toca no paciente, ele tira a patinha, ele está se movimentando, ele sabe o que está acontecendo. Porém, já é uma sedação mais moderada, o paciente ele já está mais tranquilizado, as funções cardiovasculares dele estão sendo mantidas e provavelmente, né, muito provavelmente, já terá uma depressão respiratória, um relaxamento muscular. Tá? Então, o paciente ele pode ter ali fitose palpebral, ele tem reflexo palpebral presente, mas só que ele está mais tranquilizado. Tá? E quando que a gente encontra essa sedação moderada? Por exemplo, uma medicação pré-anestésica, que a gente associa o fenotiazínico, que é um tranquilizante menor, com o fármaco opioide, com a metadona, por exemplo. Esses dois fármacos, quando eles são associados, ocorre um evento que a gente chama de neuroleptonalgesia. O que seria essa neuroleptonalgesia? É uma sedação e uma analgesia potencializada. O paciente ele ficará mais tranquilo e com uma analgesia maior, por isso que ele fica mais tranquilo, ele fica mais aversivo ali ao meio. Então você confere conforto respiratório, diminuição de algia, de dor. Esse paciente ele fica mais tranquilo. Já uma sedação profunda, o paciente ele tem uma depressão de consciência induzida por fármacos e dificilmente você vai conseguir despertar ele com comandos verbais. Tá? Já é uma sedação mais profunda. O paciente ele já não está interligado nos fatores ambientais que está ocorrendo ali. Então, barulhos, ruídos, provavelmente não irão fazer com que ele tenha a resposta ali. Mas ele responde a estímulo doloroso. Então, por exemplo, você faz o pensamento de dígito. Ele vai processar essa resposta, ele vai tirar a patinha. E a função respiratória e cardiovascular sofrem, em geral, geralmente, pequena depressão. Então, as funções cardiovasculares estão sendo mantidas, o paciente está conseguindo suprir essa diminuição da respiração e diminuição da função cardiovascular. Porém, essas respostas são individuais, variam de acordo com a espécie, tamanho do animal, raça. Quanto menor a espécie, maior o metabolismo. Quanto maior a raça, menor o metabolismo. Então, depende muito da dose, raça, idade, temperatura, época do ano, né? Tem temperaturas mais amenas, temperatura da sala, seja de UTI, seja do centro cirúrgico, se é uma temperatura mais amena, isso vai interferir também nessa metabolização. E, por exemplo, a associação de fármacos, como por exemplo a dexmedetomidina. A dexmedetomidina ela é uma alfa-2 agonista, tá? É do mesmo grupo da xilazina. A xilazina era um fármaco que era muito utilizado
anteriormente, né, na antiguidade, porém havia muitos efeitos de bradicardia e bradirritmias. Então, ela causava muitos efeitos de desestabilização ali do paciente, né? Então, normalmente, muitos pacientes deveriam ser intervidos com atropina, por exemplo, que é um anticolinérgico que ajuda a subir essa frequência cardíaca, por conta desses efeitos deletérios. Já a dexmedetomidina é um fármaco que já é mais tecnológico. Ele tem menores efeitos colaterais, porém é do grupo dos alfa-2 agonistas. Então, numa sedação profunda, a gente consegue, com a associação da dexmedetomidina e, por exemplo, a cipromazina, que é um tranquilizante menor fenotiazínico. Então, essa associação desses dois fármacos irão causar uma neuroleptonalgesia, que é uma sedação e analgesia mais profunda, comparado se fosse associar um fenotiazínico com um opioide, e o paciente irá ficar tranquilo, tá? A função, por exemplo, cardiovascular da dexmedetomidina, ela é comprometida porque o animal faz uma vasoconstrição, tá? Então aumenta a pressão e o paciente irá ter uma diminuição da frequência cardíaca. Então devemos tomar muito cuidado quando a gente utiliza a dexmedetomidina em pacientes, por exemplo, com choque hemorrágico, tá? Porque essa vasoconstrição irá aumentar o sangramento. Então, ela é contraindicada nesses casos e em diversos outros casos de depressão, trauma, crânioencefálico. Então, esse protocolo não é utilizado, tá? Mas aqui é mais um exemplo dos fármacos que podemos utilizar nesses pacientes e os graus de sedação, dependendo do protocolo e dependendo do procedimento envolvido. Vamos falar um pouquinho agora sobre os fármacos utilizados para sedação no paciente crítico. Então, há diversos fármacos que a gente pode trabalhar, dependendo do caso, com doses menores, dependendo do caso, com fármacos específicos, depende muito da finalidade, tá? Então, vamos falar primeiro sobre os fármacos fenotiazínicos. Os fenotiazínicos, eles são conhecidos também como os tranquilizantes menores, porque eles causam uma menor tranquilização. Então, há uma diferenciação dos tranquilizantes menores e os tranquilizantes maiores. Por exemplo, a cipromazina. A gente pode utilizar doses de 0,02 a 0,05 mg quilo. Dependendo da literatura, você encontra doses maiores, tá? E a clopromazina a gente pode utilizar de 0,2 a 0,5 mg quilo. Na nossa rotina aqui no hospital, a gente utiliza comumente a clopromazina. Então, vai variar muito de região para região. Eu já estagiei em lugares que é mais comumente utilizada a cipromazina. Aqui a gente utiliza mais a clopromazina. Então, depende muito da finalidade, dos conceitos, de aplicabilidade. Porém, a finalidade de todos dois é a mesma, tá? Então, esses fármacos, eles causam efeitos tranquilizantes, ou seja, tranquilizam, mas só que eles não sedam mais potencializado. Em doses altas, elas não aumentam os efeitos tranquilizantes. Então, por exemplo, se você aumentar a dose, não vai aumentar ali a tranquilização de um paciente que está arredio, por exemplo, um felino que está estressado. Se você aumentar a dose, fazer outra dose maior ainda, você pode causar um efeito extrapiramidal e você ali diminui o limiar para convulsão. Pacientes que têm trauma crânioencefálico ou suspeito de trauma crânioencefálico, por exemplo, pacientes com estados epiléticos, dentre outros. Então, a gente vai lançar a mão, a gente não vai utilizar esses fármacos porque há maior risco de causar ali processos convulsivos. E os fenotiazínicos, eles podem ser associados com os fármacos opioides, morfina, metadona, meperidina, que irá conferir o evento de neuroleptonalgesia, que é uma sedação e analgesia potencializada. São fármacos interessantes porque, além de ter propriedades antiarrítmicas, eles são antieméticos, então muitos pacientes que têm êmese por conta de diversos fatores, processos traumáticos, processos patológicos, tá? É interessante porque eles são antieméticos, eles vão diminuir essa chance de ter vômito
e muitos pacientes podem ter regurgitação ali, vômito, regurgitação, e fazer falsa via. E este evento pode predispor o paciente a ter um quadro de pneumonia, por exemplo, pneumonia por conta de alimento, que pode evoluir para uma pneumonia bacteriana. E os efeitos adversos desses fármacos? Então, por agir ali nos receptores alfa, tá? Eles irão causar hipotensão, diminui a pressão arterial e diminui o limiar para convulsão. Então, muito cuidado com pacientes que têm status epiléticos ou trauma cranioencefálico, que tem ali o aumento da pressão intracraniana, certo? Alfa-2 agonistas. A gente tem na classe de alfa-2 agonistas tilazina, medetomidina, dexmedetomidina. Esses fármacos, eles conferem sedação, relaxamento muscular, sistema nervoso central e periférico, e analgesia, eles tiram dor. Tá? Qual que é o porém, né, que a gente tem que tomar cuidado com pacientes críticos? Eles são prejudiciais ao sistema cardiovascular e respiratório. Então, muito provavelmente, pacientes cardiopatas, pacientes que estão tendo hemorragias exsanguinantes, tá? Será contraindicado nesses pacientes graves. Então, temos a tilazina e a dexmedetomidina, que ela é um fármaco mais seguro, de rotina, tanto para conferir analgesia e manter os parâmetros clínicos estáveis do paciente. Tilazina, então, muito dificilmente a gente irá utilizar na clínica de pequenos animais. Na clínica de grandes é um fármaco que é muito utilizado, principalmente em bovinos, seja em contenção com corda, e a tilazina também, que causa sedação e analgesia, tá? Porém, em pequenos a gente praticamente não utiliza. Há protocolos mais seguros e mais eficazes. A dexmedetomidina, por exemplo, ela tem a vantagem de ter um fármaco que é antagonista. O que é um antagonista? Quando a gente fala antagonista, ele antagoniza, ou seja, ele tira o efeito daquele fármaco, ele bloqueia. Já um fármaco agonista, né, quer dizer que ele faz determinado efeito. Tá? Então, tem o antissedan, que se você, por exemplo, quer que o paciente ele recupere mais rápido, ele está tendo processos ali que está descompensando ele, você entra com antissedan e você bloqueia, você tira o efeito da dexmedetomidina. Então, é um fármaco reversor, tá? Então, é muito interessante por conta desta possibilidade de reversão. Fármacos opioides, eles são muito utilizados para controle de dor, tanto a morfina, que é um opioide natural, tá? E os opioides sintéticos, como a metadona, a meperidina e o tramadol. A metadona, a gente sabe que é um fármaco que causa uma boa analgesia, principalmente em pacientes traumatizados. O tramadol, ele é mais utilizado para procedimentos eletivos, como, por exemplo, OH, procedimentos de orquiectomia, que a gente não precisa de uma analgesia muito atenuada. Sabemos que em cão, ele não causa uma analgesia muito boa para procedimentos mais invasivos. Então, a gente utiliza o tramadol para procedimentos mais eletivos, controle de dor, que a gente receita para o proprietário para casa. Tá? E a morfina é um fármaco muito interessante também para controle de dor. Porém, em doses mais altas, ela pode predispor o animal a ter êmese. Êmese, alterações cardiovasculares e hipotensivas, tá? Então, dependendo do caso, a gente não utiliza a morfina. Mas a morfina também a gente tem a possibilidade de realizar infusão com outros fármacos. Então, outras possibilidades. Não quer dizer que a gente não possa utilizar, mas a gente pode utilizar em uso racional e de acordo com o nosso objetivo de aplicabilidade. Então, esses fármacos eles causam sedação e analgesia leve a moderada. E há diversos outros fármacos opioides mais potentes, como, por exemplo, o fentanil, que ele é muito potente no analgésico, porém, seu período de ação ali é considerado ultra curto. Há
fentanil, remifentanil, fentanil. Tem outros opioides muito mais potentes, tá? A gente tem que tomar cuidado com os efeitos histamínicos da morfina e principalmente da meperidina, tá? Então, a meperidina ela não é indicada em pacientes oncológicos, por exemplo, em caso de mastocitoma, e ela exacerba os processos hipotensivos, né? Por exemplo, paciente com choque anafilático. Você nunca queira usar a meperidina por conta dessa liberação exacerbada de histamina. A meperidina ela é muito interessante a gente utilizar ela em gatos. Por que é interessante utilizar em gatos? Porque ela causa uma boa analgesia ali do trato geniturinário. Então, eu particularmente gosto de utilizar a meperidina para gatos obstruídos. Dependendo da dose que você utiliza, é muito seguro, causa uma boa analgesia e irá facilitar ali o seu manejo com o seu felino. Efeitos adversos dos opioides. Eles podem causar êmese, processos hipotensivos, principalmente por liberação de histamina. Eles podem ocasionar ali, diminuição da frequência cardíaca, ou seja, bradicardia. E, dependendo da dose, dependendo do fármaco, depressão respiratória. Então, o paciente que está com uma ventilação comprometida, você tem que tomar muito cuidado, utilizar esses fármacos. Lembrando que sempre a nossa medicação pré-anestésica, os fármacos que a gente faz, potencializa outros fármacos, por exemplo, indutores, tá? Microindutores, como o Propofol, o Pental. Bom? E esses fármacos opioides, eles têm antagonistas, tá? Então, às vezes você quer, paciente crítico, você quer recuperar ele mais rapidamente ali, diminuir os efeitos hipotensores, você entra com a naloxona, que é o antagonista de receptores opioides. Beleza? Fármacos dissociativos. Eles são muito interessantes para a utilização de controle de dor de pacientes traumatizados, politraumatizados, pacientes que caíram de andar, com fraturas, tá? Com processos traumáticos. Então, é muito interessante para o controle de dor quando o animal já está exposto a determinado estímulo doloroso, processos de dor crônico, por exemplo. Então, temos, representando os fármacos dissociativos, a cetamina e a tiletamina. Então, o uso desses fármacos tem uso limitado para analgesia nos procedimentos cirúrgicos e é muito interessante para procedimento pós-trauma, né? Chega um paciente que está com fratura, ele está arredio, você não está conseguindo ele conter direito, está reclamando de dor, está hiperventilando. É muito interessante você utilizar um fármaco opioide, né, que vai agir em receptores opioides, com um fármaco com acetamina, por exemplo, que em dose de 2 miligramas quilo, dose bem baixa, menor, ela irá agir nos receptores NMDA. Tá? Esses receptores NMDA são receptores excitatórios do sistema nervoso central e periférico. Então, haverá ali um bloqueio desses receptores NMDA, consequentemente, essa resposta de memória, de dor crônica, irá ser ou suprimida ou bloqueada. Então, a gente tem a possibilidade também de utilizar em bomba de difusão e a intramuscular, por exemplo, com associação com fármacos opioides, fármacos tranquilizantes, a gente pode utilizar via intramuscular. Dependendo se você quer uma analgesia mais assim prolongada, a gente pode fazer subcutâneo, tá? Então, é uma boa associação, por exemplo, metadona, cetamina e uma cepromazina. Você tranquiliza o paciente, você melhora a analgesia, você melhora ali o quadro do paciente. Fármacos utilizados, então, para a sedação do paciente crítico. Vamos continuar com o raciocínio. Os fármacos que eu falei são utilizados tanto na medicação pré-anestésica, procedimentos anestésicos, por exemplo, tanto em procedimentos eletivos e procedimentos urgenciais e emergenciais. E temos os fármacos que são os hipnoindutores,
O que é esse hipnoindutor? Ele induz o paciente a um sono artificial, vai dormir, tá? Então, por exemplo, o Propofol, além de ser hipnoindutor, ele é um fármaco muito seguro, ele mantém a atividade ali do sistema cardiovascular, causa hipotensão, mas só que hipotensão bem baixinha. É um dos fármacos mais seguros para ser utilizado na indução da rotina, e é o fármaco mais utilizado na rotina. E o tiopental, por exemplo, que é um fármaco também indutor, e ele é mais utilizado para pacientes, por exemplo, com trauma cranioencefálico. Sabemos que quando o paciente tem um trauma cranioencefálico, a gente tem que fazer manobras para diminuir a pressão intracraniana. Esse paciente ele está induzido, a gente vai hiperventilar ele para diminuir dióxido de carbono, consequentemente diminui a PIC, tá? E também o tiopental ele ajuda a diminuir a pressão intracraniana. Então a gente vai hiperventilar, dar suporte, né? Monitorizar ali como está a pressão desse paciente, a clínica desse paciente. E a gente também irá hiperventilar este nosso paciente. O Propofol, então, ele é um fármaco muito seguro, ele irá manter as funções cardiovasculares, porém a gente tem que tomar cuidado com o fenômeno de taquicardia reflexa e apneia. Então, em pacientes graves, a gente tem que fazer a indução contínua e devagarzinha. Nem tão rápida, nem tão devagar, porque se a gente fizer muito rápido, esse paciente pode citar, e muito devagar também. E muito rápida, a gente irá predispor o paciente a ter uma taquicardia reflexa e processos apneicos. Tá? Paciente que está tendo, por exemplo, uma hernia diafragmática, esse período de apneia pode ser prejudicial e até fatal para esse paciente. E esse aumento abrupto da frequência cardíaca pode consumir muito oxigênio e também a parte de energia, de glicose. Então, é um paciente que já está comprometido ali a sua fisiologia. Então, a gente faz de maneira contínua, sempre avaliando o plano, como que está o reflexo palpebral, o globo ocular está rotacionado, está centralizado, ele tem reflexo laringotraqueal. Dependendo do caso, a gente deixa esse paciente mais superficial, tá? Então, depende muito do caso da ocasião. Pacientes com comprometimento ventilatório grave podem precisar de indução e ventilação mecânica com oxigênio a 100% ou ventilação manual. Você vê que o paciente está hiperventilando, ele está entrando em agonia respiratória, você está colocando máscara de oxigênio nesse paciente, ou está irritando, estressando, ou você não está conseguindo subir ali a oximetria, você está vendo que as mucosas estão cianóticas, a oximetria está abaixo de 80%, então, muitas das vezes a gente vai ter que manter ali as vias aéreas desse paciente para a gente dar aporte de oxigênio a 100%. Sabemos que o oxigênio que o animal respira no ambiente é 21%. Então, a gente vai hipersaturar e aumentar a demanda e também manter ali a ventilação. É importante a gente manter ali a expansão, a expiração, para ele manter a ventilação, o processo ventilatório e a respiração. Como fins didáticos, assim, no praticão, a gente acaba classificando respiração e ventilação como a mesma coisa. Porém, respiração está relacionado a nível celular, está relacionado a nível de troca gasosa celular, tá? E ventilação é como que está a complacência pulmonar, ele está expandindo, ele está conseguindo ter ali expansão pulmonar, né? Pressão expiratória, ali a PIP, está adequada, esse pulmão ele está entrando em colabamento. Então, se esses eventos não estão estabilizados, o paciente não irá ter uma boa relação de ventilação, perfusão e processo de respiração. Você não irá eliminar dióxido de carbono e o paciente ele não irá absorver ali o oxigênio adequado para a mantença ali da necessidade fisiológica do mesmo. Então, depende muito do caso. Por exemplo, pacientes que têm
neoplasias, dependendo do caso, é contraindicado a ventilação mecânica e a ventilação assistida, porque você pode fazer um processo ali de trauma, você pode romper, você pode piorar o quadro, tá? Então depende muito da ocasião e do quadro e da sua avaliação de como está essa ventilação, relação de ventilação e respiração, perfusão do seu paciente. Vamos falar um pouquinho, então, agora dos estágios e planos anestésicos. Por que é importante a gente ter essa abordagem de estágios e planos anestésicos? Muitas das vezes, esse paciente que é emergencial, que está com as vias aéreas comprometidas, a oxigenação, a gente tem que entubá-lo, certo? E para a gente saber que é hora de entubar, para saber monitorizar, a gente tem que ter conceitos, como, por exemplo, a escala de Glasgow, para saber o nível de consciência, o tipo de procedimento a ser envolvido, o estado geral dos pacientes e o que está acontecendo com ele. Então, a gente tem que entender para a gente monitorizar esse paciente, a escala, para a gente avaliar ali o plano do paciente. Então, no estágio plano anestésico de Gebel, a gente classifica ele como estágio 1, estágio 2, estágio 3, tá? E o estágio 3, ele é dividido em plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, e tem o estágio 4, que é o último estágio, que o animal já está entrando em choque pubar e está entrando em morte. Então, fazer uma abordagem assim, geral e resumida. O estágio 1 é aquele estágio que a gente está aplicando a medicação pré-anestésica e está conferindo ali analgesia e perda da consciência. Então, aquele estágio que o paciente está, por exemplo, agitado, está midriático, ele está hiperventilando, e você aplicou sua medicação pré-anestésica ou seu fármaco dissociativo, dependendo do caso, ali, para ter uma sedação mais profunda, pacientes que são extremamente bravos, como por exemplo, e a gente sempre tem que almejar pular do estágio 1 para o estágio 3, porque o estágio 2 é a fase de excitação e delírio. Lembra que eu disse que o Propofol tem que fazer de maneira contínua, nem tão rápida, nem tão devagar, justamente para pular essa fase de excitação e delírio. O paciente que está grave, que está crítico, pode ser fatal e ele pode vir a óbito por conta disso. Então, a gente dá, assim, a gente desregula ali o sistema fisiológico e o paciente ele pode vir a óbito. Então, a gente pula esse estágio 1 de analgesia, de sedação, de tranquilização, e a gente vai para o estágio 3, que é o estágio de anestesia cirúrgica. O estágio 3 ele é dividido em plano 1, plano 2, plano 3 e plano 4. O plano 1 é um plano que ele é ali mais superficial, muitas vezes o paciente está ainda com reflexo laringotraqueal, ele está ali com palpebral de moderado a discreto, está perdendo ali. E o plano de anestesia ali, o ideal que a gente mantenha plano 2, que é o plano anestésico cirúrgico. O paciente ele vai estar com o globo ocular rotacionado, sem reflexo lengotraqueal, aquele engasgo. Ele vai estar com reflexo palpebral muito discreto ou ausente. Ele irá manter uma frequência cardíaca ideal, de acordo, equivalente ao porte dele. Ele irá manter ali uma frequência respiratória adequada. Você irá manter a ventilação, você irá manter ali o fluxo de oxigênio e outros parâmetros para manter estabilizado todos esses parâmetros, tá? Então, o ideal é manter o segundo plano. Pacientes muito graves, a gente muitas das vezes deixa ele mais superficial, ali no plano 1, ali entre o plano 1 e o plano 2, para diminuir a hipotensão de fármacos, por exemplo, o isoflurano, que é o halogenado, né? Que é ali que você faz a anestesia inalatória. Ele causa muito mais hipotensão, então esse paciente não pode perder a temperatura, ele tem que manter ali a sua pressão, ele tem que manter a sua... não tem que deprimir muito ali o nível do sistema nervoso central, que esse paciente ele pode, ele está suscetível a aprofundar mais rápido.
Se a gente pensar que o paciente que está hiperventilando, a gente tem que tomar muito cuidado ali com o nosso isoflurano, que ele irá captar muito mais isoflurano. E esse isoflurano, ele vai para o sistema nervoso central, de acordo ali com volume, fluxo de oxigênio, de acordo ali com o seu grau de vaporização, tá? Seja no vaporizador universal ou calibrado, que a gente avalia ali de acordo com o coeficiente alveolar mínimo que a gente coloca de meio, 1,5. Então, depende muito do grau de sedação que esse paciente estava para você adequar ali o seu plano, tá? Já planos mais profundos, por exemplo, estágio 4, o paciente ele já está em agonia respiratória, ele está com midríase não responsiva a estímulo luminoso, tá? Ele está com secura, ali está seco o olho dele, ele está cianótico, ou ele está muito taquicárdico, e ele já está, por conta de resposta de hipotensão, ele já está entrando em bradicardias, em bradiarritmias. Esse intervalo RR, ele está mais constante, tá? Ele está começando a entrar em bradiarritmias, ele está começando a entrar em quadros de fibrilações atriais, ventriculares, taquirritmias. Ele vai começar a entrar em esses processos de, por exemplo, escape ventricular, o ventrículo está comandando só ali. A gente tem que ter em mente que há vários processos ali cardiovasculares de proteção, tá? Por exemplo, estímulo ali do nosso sinusal. Ele é mais rápido comparado com o nó atrioventricular. Então, muitas das vezes, por estímulo de proteção, o nó atrioventricular e outras vias acessórias que são mais lentas, elas irão fazer o alentecimento visando manter a homeostase ali cardiovascular, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado também, a gente tem que observar esses parâmetros e, quando o paciente está entrando em choque tubular e morte, há aumento de espaço até chegar em um estado de assistolia, tá? É muito importante a gente prever estes eventos para a gente saber como intervir, a hora de intervir e a frequência de intervenção, tá? Então, outro método de você avaliar o seu grau de anestesia ali, está superficial, médio, profunda, é por essa tabelinha aqui. Quando o paciente está muito superficial, a gente observa que há presença de reflexo palpebral, conjuntival presente, corneal presente, o paciente está, muitas das vezes, taquipneico, ele está com respiração laringotraqueal, ele está querendo cuspir, né, a sonda, então ele está muito superficial. A gente tem que fazer a indução propofol, aumentar ali o isoflurano, dependendo do caso, aumentar a taxa de propofol, se você estiver fazendo ali uma anestesia total intravenosa, por exemplo, tá? Muitas das vezes é muito mais seguro você fazer uma indução com propofol, infusão contínua e fármacos analgésicos, antiarrítmicos, que você fazer uma anestesia inalatória. Pacientes que, por exemplo, com hernia diafragmática, você não vai submetê-lo a uma anestesia inalatória, tá? Então, é mais seguro você fazer infusão de propofol ou outros fármacos indutores. Lógico, não estou falando que a gente não pode fazer. Muitas das vezes pode ser contraindicado. Porém, você pode fazer, mas só que tomando os devidos cuidados, redobrando os cuidados. Então, a gente pode fazer determinados protocolos, tomando cuidado com as doses, tomando cuidado ali com a monitorização, sem problema algum. Depende muito do que o anestesista, do que o emergencista, ele está mais habituado ali com a rotina dele, tá? Então, esses protocolos, eles variam demais, mas a gente tem que tomar cuidado com o plano, com o aprofundamento, manter ali um plano adequado, para a gente manter esse paciente vivo e estável e aumentando ali a sobrevida dele, tá? E para a gente fechar a nossa segunda aula, eu montei um caso clínico, tá? O caso clínico aqui está falando o seguinte: temos um paciente canino de 2 anos de idade, ele foi atropelado por um automóvel, por um carro,
há 2 dias atrás. O proprietário relata que o paciente sente bastante dor na parte traseira e na consulta ele apresentava-se ofegante, taquicárdio, mucosas levemente pálidas, TPC, tempo de preenchimento capilar. Você viu lá, você preenche, apertou a mucosa, está menor que 2 segundos. Para quem não sabe, o TPC é o tempo de preenchimento capilar. Com a resposta ali, dá a resposta para a gente de perfusão, se o animal está hipovolêmico, se ele está hipotenso. Então, há respostas indiretas ali que você junta com sua avaliação física, clínica, com pressão, e você irá ver se o paciente está desidratado, se ele está hipovolêmico, se ele está em choque hemorrágico, por exemplo, tá? Então, é importante para avaliar a perfusão. Temperatura de 39,1 graus. O paciente está com a temperatura mais alta, mas depende muito do lugar, da temperatura do lugar. O paciente, o carro que ele veio, estava com ar ligado, não estava muito quente, qual que é ali a época do ano, tá? Estava um tempo mais chuvoso. E esse paciente pode ter uma temperatura mais elevada por conta de processos dolorosos, por exemplo. E ele tenta morder quando tenta aproximação. Então, o veterinário tenta ali manusear ele, manipular, ele tenta morder porque ele está sentindo dor. Então, nessa primeira abordagem ali hospitalar, qual o protocolo interessante ali para analgesia e para sedação também? Então, aqui eu dei exemplos de protocolos, lógico que irá variar de acordo com o local, de acordo com os fármacos que a gente tem possibilidade, ou os fármacos de rotina que a gente mais utiliza, depende da região, tá? Aqui a gente tem a possibilidade de fazer um evento de neuroleptonalgesia, então associado ali com a ketamina. Então a gente pode utilizar fármacos fenotiazínicos, clorpromazina, com fármacos opioides. A gente associa esses fármacos, vai causar uma neuroleptonalgesia, que é uma sedação e analgesia mais aprofundada. Então, a gente pode associar com ketamina 2 mg quilo. A gente quer uma resposta mais imediata, né, para alívio de dor, então a gente vai utilizar a via intramuscular, tá? Então, a gente faz via intramuscular, espera o efeito ali dos fármacos, que vai variar de 10 a 15 minutos, varia muito de acordo com a espécie, tamanho, tá? Idade. E esse fármaco ajustado de acordo com a clínica desse paciente, de acordo com como ele está muito instável, ele está sentindo muita dor,